Vamos nos entregar na mão de Jesus, agradecer a Ele por esta oportunidade que Ele nos traz, de podermos estudar um pouquinho mais do seu Evangelho, dos seus ensinamentos, né, para nos orientar no nosso dia a dia, na nossa vida, nos orientar principalmente para o nosso autoconhecimento. Importantíssimo para a gente trilhar nos caminhos do bem, do amor, da caridade, da justiça, né? E Jesus nos abençoe esta noite e traga o conforto a todas as nossas necessidades. Vamos também elevar nossos pensamentos em amor e carinho à equipe do Dr. Bezerra de Menezes e principalmente a ele, mentor da nossa casa, está sempre junto de nós, nos confortando, trazendo cura para as nossas enfermidades, os nossos desequilíbrios, né? Nos confortando e nos amparando sempre, né? E que Jesus ilumine e abençoe cada vez mais esta equipe maravilhosa e principalmente o Dr. Deolindo, que está sempre muito próximo de nós, né? Dr. Deolindo, que nos acompanha de perto, não é verdade? Ele receba o nosso carinho também neste momento. Muito bem. A leitura hoje do nosso item está por conta do nosso amigo Davidson. Ok. Vamos à leitura do texto. Muito bom. Olha, sacrifício da própria vida. É o item 29 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil a sua morte. Que o homem se mate ele próprio ou faça que outro o mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e escusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo. Não procuraria morrer, pois que morto de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário. Mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que, para prestar serviço, anula o mérito da ação. Isso é uma psicografia que veio em Paris, 1860, de São Luís. Portanto, está aí, ok? Está aí o texto a ser analisado pelo nosso amigo Dankmar. Muito obrigado, David. Bom, já diz ali São Luís no texto que ele nos trouxe, né, que achar que a morte é a solução, né, é uma pura ilusão. Né? Não soluciona nada, na verdade. Né? Só vai aumentar a responsabilidade de quem a pratica, né? Faz o suicídio, executa o suicídio, né? Tirando a própria vida, na verdade, não é? Então, é, é uma infração perante as leis divinas. As leis divinas não orientam isso. Né? Os problemas nossos, as nossas dificuldades, os nossos desencontros, são para que a gente procure o caminho certo.
não é? Então, buscar, buscar estas alternativas, né? Como diz na nossa lição, que, então, para as nossas dificuldades existenciais, porque aquele que está à beira de cometer o suicídio, ele tem uma dificuldade existencial, ele não está se encontrando, não é? Então, ele se sente vazio, ele tem falta de propósito, não é verdade? E ele tem uma angústia, né, sobre o sentido da vida. Ele fica angustiado, ele não sabe, né? Ele acha que todos os problemas recaíram sobre ele e que ele pensa que a solução é encontrar este caminho, acabar com a vida. E, como disse, não é o caminho, né? Só vai aumentar a sua responsabilidade, né? Então, ele tem necessidade, aquele que está passando por uma dificuldade dessa, ele tem necessidade de uma terapia existencial, né? Para reestruturar os seus pensamentos, para identificar a causa desse vazio que está dentro dele, né? Para que ele possa desenvolver uma autonomia emocional, que ele possa dirigir coerentemente a sua vida, né? E, e como São Luís nos diz ali, né, que procura, no meu livro, até no meu evangelho, fala de procurar ir para a guerra para acabar com a vida, se perder lá. Não, não é o caminho. E ele está procurando o quê? Uma causa para os motivos do seu suicídio. Ele está procurando um culpado. Ele quer culpar, no caso do exemplo, culpar a guerra pelo seu, pela sua passagem, né? Achar que ele vai se tornar um Marte, né? Não vai se tornar um Marte com isso, na verdade. Por quê? Ele procurou isso. E é o suicídio indireto que nós chamamos, né? Que ele está fazendo uma ação no objetivo de acabar com a sua vida, não é? Então, isto, ele tem que fazer a identificação e ter essa autonomia emocional, para que ele possa trilhar caminhos salutares, que ele tenha vida, que ele sinta o prazer pela vida. Porque aquele que está numa situação desesperadora destas, ele não tem sentido da vida, né? Ele está desorientado, precisando de ajuda de alguém, inclusive. Porque ele, sem ajuda, ele não consegue vencer essas dificuldades, né? Então, ele precisa fazer o quê? Ele precisa de reavaliar os seus valores e as suas metas. Ele precisa fazer uma reavaliação disso, para que ele possa, né, refletir o que realmente importa, né, ajustar os seus projetos de vida, estabelecer um caminho, né, objetivos, para que ele possa tirar este sentimento de sua mente e do seu coração. Né? E sabemos que este é um ponto que esses irmãos precisam de ajuda. E nós temos que estender as mãos e ajudá-los, para que eles possam vencer este etapa que estão passando. Né? Então, ele precisa, com essas relações de amizade que ele tem, conversar com seus amigos, né? Familiares, compartilhar as suas angústias, abrir o seu coração. Ele precisa entender isso. Ele tem que abrir o seu coração para essas angústias que ele vive, né? Porque com o suporte de pessoas queridas é fundamental para que ele supere essas dificuldades, né? Então, vejam que esta ideia
de responsabilizar outras coisas, né? No caso, por exemplo, ele está a esta situação dificultosa e achar que abandonar tudo vai ser a solução e que o seu ato, né, está muitas vezes ligado a um pedido de socorro desesperado. Temos que entender isso. Às vezes ele está agindo desta forma porque ele está levantando a mão, porque ele está pedindo ajuda, está pedindo socorro. Ele quer que alguém se ofereça para ajudá-lo, porque às vezes ele sente uma timidez de abrir o seu coração, de não poder levar o seu sentimento, abrir o seu coração. Às vezes no grau que se encontra, às vezes é até pela gravidade do que ele está passando, né? Às vezes a situação é tão grave que ele se sente acanhado, tímido, para conversar com alguém, abrir o seu coração. Então, nós temos que ter a expertise de perceber quando um amigo, um irmão, uma pessoa do nosso meio está com alguma dificuldade. Para a gente se oferecer, a gente adiantar, né, esse ponto. Então, esse comportamento dele pode estar associado a muitas coisas, né? Onde ele tenta encenar a sua dor para provocar, provocar uma reação no outro, né? Porque ele sente o quê? Ele está sentindo uma demanda por amor, por atenção, por um reconhecimento, né? Ele quer ser uma pessoa participante também do meio, mas tem dificuldades. Tem dificuldades de se incluir neste meio, né? Então é onde nós entramos, nos oferecendo e levando esse socorro a esse irmão que está nessa dificuldade, né? Muitas vezes, né, essa ameaça de suicídio, responsabilizando a terceiros, não é um desejo genuíno da morte. Ele não quer isso, né? Mas sim, ele demanda pelo carinho e pelo amor do outro. Ele está fazendo um pedido, ele está fazendo um pedido de socorro. Ele está levantando a mão. Por favor, me acuda. Eu preciso de você. É onde nós entramos e temos que entender essa situação, né? Então, o que ele acha, né? Que ele deseja acabar com a dor e acabar com a vida, mas usa a culpa como ferramenta para forçar a mudança de situação, né? E, e se posicionar como vítima da situação, para que tenham compaixão dele. Vejam que ele está ambicionando atenção, carinho, amor, né? É isso que ele está visionando para si, né? Então, o mecanismo de defesa e de culpa, né? Isto é uma transferência de responsabilidade que ele está fazendo, né? Por ser uma forma de lidar com a própria dor, projetando a angústia em alguém próximo. Ele projeta isso para o outro, para o próximo, e é comum em crises de relacionamento de desespero essa situação, né? Em crises de relacionamento de desespero, ocorre essa situação, ele transfere a culpa para o outro. Ele é culpado de eu estar assim, não é? Ele não sabe que a mudança, o autoconhecimento, faz parte da sua vida, né? Entender os porquês da existência, entender os porquês da sua caminhada, não é verdade? Então, ele está abandonando esse sentimento e esse conhecimento, não é? Então, a pessoa se sente reduzida a nada. O suicida, ele se sente reduzido a nada, não é verdade? E ele busca um sentido
para que ele veja, através do outro, a solução. Né? E aí ele acaba criando uma cena, não é verdade? Porque, na verdade, ele cria essa cena porque ele não quer se suicidar. Ele quer atenção, ele quer carinho, não é? Então, essas rupturas amorosas, essas rejeições afetivas, humilhações públicas, né? São os eventos que frequentemente são associados a esta tentativa de responsabilizar terceiros. Esses pontos, as rupturas com amores afetivas, né? E as humilhações públicas, tá? Isto é o que leva a pessoa a querer responsabilizar o terceiro, não é? Aquilo que eu disse ainda há pouco, ele é culpado de eu estar assim, ele é culpado de eu viver nessa crise existencial, crise existencial. Isso, né? Então, vejam que isto são os gatilhos que ele acaba usando, esses sentimentos emocionais agudos que ele faz e sente, né? Então, vejam que ele é tão culpado quando ele age dessa forma, como o verdadeiro suicida, né? Também tem a sua culpa, o seu sentimento de responsabilidade perante as leis divinas, não é? Sabemos disso, é muito claro para nós, né? E nós, espíritas, sabemos que estas crises de ansiedade, né? Nós temos que usar aquilo que nós temos de nós para analisar tudo, os 5 sentidos que nós temos, né? Olhar, de ver, né? De ouvir, de cheirar, de sentir, né? Então, esses sentidos nós temos que usar a todos para que a gente possa ter o controle dessa ansiedade que você vai começando a alimentar, né? Então, escrever, muito importante isso, faz um bem danado. O Davidson sempre recomenda isso. Escreva. Escreva aquilo que você está pensando, né? Você escrevendo, você está trabalhando o seu eu, está trabalhando as suas razões, as quais você coloca quais os sentidos que tem a vida. E auxilia este processo de escrever e de analisar o sentido que tem a vida, te faz uma reordenação mental. A sua mente fica reorganizada. Você se reorganiza mentalmente e consegue trilhar caminhos maravilhosos de reconstrução da sua vida através da satisfação de tê-la, né? Então é isso. Sobre este assunto do suicida indireto, vamos dizer assim, o São Luís nos traz, né? Mas o Davidson tem mais sobre o assunto e ele vai falar mais um pouquinho conosco. Davidson, por favor. Vamos lá. Olha, esse assunto é muito interessante. E nós sempre prestar atenção, porque nesses novos tempos nós vamos assistir aí de tudo, né? E ter uma explicação. Nós estamos extremamente interligados hoje no mundo todo. Quando eu ligo para alguém, em qualquer parte do país, via telefone, vamos supor que uma pessoa esteja agora lá no Rio de Janeiro, no Morro Carioca. Tudo bem? Olha, de repente eu ligo para essa pessoa. Um exemplo. Aquela energia ali daquele pessoal preso, eles estão presos ali, tá? Eles estão ali sob um novo estado. É uma energia mental. Só de eu contatá-los por telefone ou WhatsApp, não importa, tá? Um exemplo, tá? Eu trago essa energia para Bauru.
Da mesma forma, eu recebo uma ligação, tem um parente nosso que está fora do país. Ele está lá numa cidade onde o consumo de droga é elevado, isso lá na Europa. E, de repente, eu faço um contato com ele por telefone, ele passa essa energia, eu trago para Bauru. Então, de repente, Bauru, Pederneiras, Agudos, estão trocando informações, porque a gente sabe que esse contato via celular, via telefone, lembra quando tinha o telefone fixo? Que você não estava vendo a pessoa, mas você percebia que ela estava rindo. Você falava, mas por que você está rindo da minha conversa? Você sentia. Pois é, essa consciência, vamos ver se eu explico melhor. Essa consciência coletiva que nós temos em Bauru, que o Rio de Janeiro, uma cidadezinha, eu falo usar o termo, uma cidade que se perdeu. Está pior do que Corinthians na época lá do Paulo, não é verdade? São energias que acabam, de alguma forma, sendo difundidas no país todo. Basta ter um fornecedor, um cliente. Tem uma filha minha que conversa com o fornecedor do Rio, ela traz essa energia para cá, da consciência coletiva. Nós estamos aqui no oceano de ondas eletromagnéticas, que é a nossa energia mental que nós estamos emanando. Isso gera uma insegurança que as pessoas falam, cara, eu não entendo, eu estou trabalhando, graças a Deus está tudo sob razoavelmente controle, tá? E de repente eu me sinto inseguro. Essa insegurança geralmente é nossa. Agora, tem gente que se perde nessa insegurança, se perde e acaba caindo nesse, não consegue se desvencilhar, elevando a sua frequência através de orações mais contínuas. Estou pegando um exemplo do que está rolando no planeta Terra nesse momento. Então, nós temos que aumentar a nossa vigilância. Então, voltando para cá, e muito do que nós estamos sentindo não é nosso, não nos pertence. Guardem bem isso. Não sei se eu consegui passar a comunicação, portanto, está lá, isso está em Jesus, no cristianismo. Tá? Se tiver alguém sofrendo na Terra, tem tudo a ver conosco. E se está ocorrendo isso através da tecnologia, são irmãos em outras partes sofrendo, o mínimo do mínimo que nós temos que fazer é orar. Orar para várias partes do planeta, como nós sempre fizemos na casa do Dr. Bezerra. A gente ora para várias partes do planeta Terra. Mas voltando para cá. Olha, esse estudo, essa reflexão, aborda um tema profundamente humano, que é o sofrimento, o sentido da vida, o propósito da vida, a intenção moral, qual que é a intenção que eu tenho, e o valor da própria existência, o valor. Tem gente que não tem noção disso, mas faz parte. Pessoas com menos reencarnações e que nunca se atentaram a pesquisar isso, mas, por favor, não é nenhum julgamento, faz parte. Ninguém consegue ser o que não é ainda. E o ponto central não está apenas no ato externo, não. Em buscar a morte numa batalha, numa situação perigosa, olha, eu quero ser policial, eu quero estar na frente, enfim. Não, mas, sobretudo, na motivação interior que o move. É ali que a gente tem que olhar. Né? Então, olha, em resumo, em alguns indivíduos, especialmente, conforme foi muito colocado, muito bem colocado, quando há depressão, culpa, trauma, desesperança e mesmo energias que não nos pertencem, devido aqui ao oceano de ondas eletromagnéticas, pode surgir aí um desejo, e que, de repente, não é seu. Por isso que eu digo ali, o ambiente dentro de um presídio deve rolar muitas ideias nesse sentido. Tudo bem? Não é fácil, tá? Então, de repente, você está sendo contaminado por algum pensamento próximo de você. E um desejo sem assumir, né? Claramente esse desejo. A pessoa, então, o que ela procura? Ela procura situações extremas, esportes aí extremamente perigosos, pula de paraquedas, aquela coisa toda, e negligencia a própria segurança. Aqueles riscos enormes, uma velocidade enorme de moto, sem capacete, bêbado, que nem esses dias, recentemente, um motorista de uma empresa, amigo nosso, bêbado, o cara estava bêbado. Ela sabia, durante o dia, trabalhando como motorista. Enfim, não estou dizendo que ele esteja negligenciando a própria segurança, mas uma tremenda de uma irresponsabilidade. E acaba
essas pessoas se envolvendo aí em situações aí quase impossíveis, né? Riscos enormes, enormes. Ou se expõe a perigos aí sob uma narrativa de heroísmo, dever, ou mesmo aí altruísmo, que é o eixo do texto. Isso não diminui o eventual, o valor do ato. Um gesto ele pode ser genuinamente altruísta, tipo ali se olha, né? A pessoa está querendo dar a impressão que está fazendo uma caridade, mas ao mesmo tempo conter uma dimensão inconsciente de autossacrifício. Autossacrifício, nesse sentido de buscar tirar a vida. E o Viktor Frankl, eu gosto de comentar sobre ele, porque esse neurocirurgião, podemos usar esse termo, ele sofreu, porque ele ficou em campos de concentração, nós comentamos já várias vezes sobre isso, né? E ele bate numa tecla, o ser humano precisa de significado, precisa ter algo. Eu estou lembrando do Kant, até deixei aqui por escrito aqui na lateral, o filósofo Kant, ele comenta que as 3 regras da felicidade: ter algo para fazer, algo para amar e algo para desejar, para sonhar. E tem pessoas que esquecem de cuidar desses 3 itens. Chico Xavier bateu muito na tecla, nunca deixar a mente ociosa, a não ser que seja uma ociosidade criativa, o descanso necessário. Mas olha bem, Kant dizia, para ser feliz, algo para fazer, algo para amar e algo para desejar. Tem gente que não sonha, deixaram de sonhar e quer ser feliz. Quem não sonha morre. Já morreu, não está sabendo. Algo para amar, a pessoa deixa de amar, vai ficando um desumano. Se deixar de amar, inclusive amar a si mesmo. As pessoas não se amam a si mesmo. E aí não dá para entrar no cristianismo. Como amar o próximo como a ti mesmo se você não se ama? O que você quer, irmão? E algo para fazer. Porque o seu... E aqui no Brasil está cheio de gente ociosa. Tem um amigo meu que ele fala incrível, né? É um empresário que veio lá de baixo, sofrendo, veio de baixo. Era da reciclagem, ele só para ter uma noção, e veio batalhando, enquanto muita gente ficava assistindo o Faustão, ficava, enfim, perdendo tempo com outras coisas aí, fantástico, aquela coisa toda, o bichinho estava trabalhando. E ele comenta que é incrível, né? Você contrata a pessoa hoje, a hora que ele completa 3 meses, ele manda ver direitinho durante os 3 meses, passaram os 3 meses, aí ele começa a faltar e começa a bagunçar o coreto para ser mandado embora, para ficar 6 meses encostados. O Brasil está cheio, cara. Então, um camarada desse, com certeza, é um alvo para a espiritualidade em cima, que quer provocar suicídio. Opa, tem aí gente especializada, aí, obsessores, para colocar ideias. É só conversar com o pessoal do CVV, vocês vão ver que tem muitos casos. Então, guarda bem, algo para fazer, para amar e para desejar. Algo nobre, essa aqui é a grande jogada. E aqui, olha, eu estou aqui procurando lembrar um caso muito interessante, tem o caso da Janis Joplin, Jimi Hendrix, mas eles, para quem é da década de 70, Janis Joplin foi uma cantora de muito sucesso, que tinha muitos problemas com a mãe, o Jimi Hendrix, enfim, eles se perderam em drogas. Eu não posso adiantar, e sabendo que aquilo, e vão avançando nas drogas, lógico que entra aí obsessores, então não podemos julgar essas ações, eles foram símbolos, inclusive, antidrogas, foi feita uma campanha na época da 70, uma campanha que o tiro saiu pela culatra, porque aumentou o consumo. Eu não entendo essas campanhas do Estado. Aumentou o consumo de drogas no Brasil, depois foi feita a campanha com Janis Joplin e Jimi Hendrix. Enfim, eu chamo isso de antipropaganda, né? Porque foi um tiro sair pela culatra. Mas, olha, tem o Ernest Hemingway, pronunciação. Ele foi um influente escritor e jornalista americano. E ele se destacava por aventuras assim que assustava. Ele não havia necessidade, ele foi para uma guerra, foi com motorista de uma ambulância na Primeira Guerra Mundial. Aventuras direto. Ele venceu aquele prêmio Pulitzer e ganhou o prêmio Nobel da Literatura em 1954. E antes da sua morte, ele se expunha demais a situações extremamente perigosas.
safaris no meio de onça, de leão, touradas, aventuras de alto risco, vamos resumir dessa forma. E atuou como correspondente, olha só, na Guerra Civil Espanhola. E alguns biólogos sugerem que havia nele uma relação ambivalente ali com a morte, uma espécie de flerte constante que ele tinha antes dele ele realmente provocar um suicídio que aconteceu em 1961. Ele estava apresentando até, lógico, aí começa a entrar até no, acredito eu, hein? Acaba entrando num estágio de subjugação, que é aquela obsessão profunda, que ele não consegue mais controlar a vontade. Imagino eu, e ele cometeu um suicídio. Aí, abertamente. Olha, na visão cristã, a vida é entendida como um dom de Deus. Na realidade, é uma misericórdia de Deus, né? Para a gente poder acertar os nossos débitos. É uma misericórdia fantástica. Tem uma separação aí, justiça e misericórdia, né? Porque Deus não olha o pecador, como Jesus não olhava o pecador, olha o pecado. O pecado ele não deixa de olhar, mas o pecador não. E Jesus fazia isso de uma forma brilhante, né? Então, quando é dado a vida para nós, é uma misericórdia. E eu agradeço toda manhã, a hora que eu acordo, eu faço uns 8 agradecimentos, até colocar uma xícara de café na boca. Eu faço. Quem passou risco entende o que eu estou querendo dizer. Quem nunca passou não vai conseguir compreender plenamente. E aí, olha, se a vida é entendida como um dom de Deus, o ser humano é uma espécie de mordomo. Não é o seu proprietário, não. Você não é proprietário da vida, não. Tanto é que Deus que põe e tira. Vocês têm dúvida disso? Agora, queria entrar na área de Deus. Ingenuidade das grandes, ignorância das grandes. Portanto, não lhe cabe, não, dispor segundo a sua própria vontade. Eu vou tirar a vida, é de Deus. Se alguém busca, portanto, a morte, deliberadamente a morte, ainda que de forma indireta, há uma questão aí importante, a intenção. Por isso que a gente tem que se conhecer bem. Eu venho batendo já há um bom tempo. Escrevam as suas 100 características. Escrevam, olha, eu sinto isso quando alguém fala isso, quando eu vejo uma foto, faço e não gosto, faço e gosto de fazer, não faço e gostaria de fazer, não me sinto bem em certos grupos. E escreva tudo. Depois você pode fazer perguntas, separa o que é positivo e o que é negativo. E lembre sempre, se você abre o Pai Nosso como Pai Nosso que estás no céu, significa que nós somos todos irmãos. Inclusive, a gente deveria copiar os evangélicos, que eles chamam todos de irmãos. E nós somos. Então está lá em Paulo, né? Paulo manda uma carta para o Coríntios, né? A primeira carta, ele põe lá: vós sois o corpo de Cristo. Significa que Cristo é a cabeça e nós somos esses órgãos, células que fazem parte desse corpo. Portanto, pode ver que aqui funciona tudo numa harmonia, um contribuindo, uma célula contribuindo com a outra. Tem aí as células rebeldes, né, que elas aproveitam quando a gente baixa a frequência, tem lá aquele sentimento negativo, sabe? Você entende? Ou assiste aquele filme, aquela novelinha que você acaba gerando sentimentos perante ali uma atriz, né, que ela está no papel dela, pronto. Você sentiu aquilo durante a novela, pronto, a frequência caiu. Essas novelinhas são perigosas. Tem que assistir coisas nobres, que não vale a pena, não vale a pena. Nós já vivenciamos isso em vidas anteriores, tudo que está rolando aí. Nós estamos aí praticamente antes da regeneração. Eu tive uma experiência, como se diz, que não tem sentido ter novamente experiência. Mas, enfim, vamos voltar para cá. Cuide da frequência, que eu estou querendo dizer. Porque é muito perigoso para eles penetrarem e botar ideias na sua cabeça, irmão. Irmão, acorde, irmão. Então, se o objetivo principal é morrer, mesmo sob a aparência de um ato útil, herói, isso tem a ver com uma forma disfarçada, falsa, de autodestruição. Portanto, é algo falso, é um falso. O problema é um problema ético, aí se for ver bem, né? E guardem bem, sacrifício
é diferente de autodestruição. Guarde bem isso. Autossacrifício, fica melhor. Autossacrifício, de sacrificar a sua vida. Desculpa, eu estou aqui, deixa para autodestruição, fica melhor. Sacrifício altruísta, de querer ajudar alguém, altruísta é contrário de caridade, né? É contrário de egoísta, né? Podemos dizer assim, né? Eu prefiro dessa forma. Então, olha, o sacrifício aí, nesse sentido, é diferente de autodestruição. Não dá para enganar, né? Então, se a pessoa aceita o risco, em nome de um dever legítimo, que realmente é proteger os outros, defender a justiça, enfim, esse ato pode ser visto como um sacrifício, um esforço para ajudar alguém, não como um suicídio, como uma autodestruição. Portanto, temos que tomar muito cuidado. E a fé cristã, ela enfatiza que mesmo em momentos de profundo desalento, que você não está bem, a esperança não deve ser abandonada. Lembra Paulo falando, nós temos que crescer permanentemente na fé, na esperança e na caridade. Nós temos que crescer, investir nessa área, pesquisar, testar, experimentar, provocar situações e pedir ensino que mande experiência para a gente ver que intensidade nós estamos em fé, esperança e caridade. O ano passado eu fui testado em fé. Eu pedi, você não precisa acreditar. Falei, olha, escrevi no início do ano, esse ano eu vou investir em fé. Eu repito isso várias vezes. Tem gente careca aí de ouvir isso, mas é importante. Tem gente que ainda não escreveu a meta, o sonho de virtude a ser melhorado esse ano. Nós já estamos em maio, irmão. O ano já está terminando. Então, escreva qual é a virtude que nós temos que trabalhar esse ano. Pois o valor da vida não depende daquela percepção, daquele estado emocional momentâneo de quem está sofrendo. Não tem sentido. E a questão central, então, é a intenção, pois ela molda, lá, o departamento de desejo. Eu gosto de comparar ele com um cavalo selvagem, com um macaco brincalhão, porque não é fácil dominar. E tem gente que é escravo do seu departamentinho de desejo. Irmão, eu quero ser feliz. Não vai ser, irmão. Se você deixa o teu departamento de desejo te comandar, você é um comandado, você é um escravo. É um escravo. E Deus deu todo o poder para você não ser escravo do seu departamento de desejo. Irmão, acorda. E não é só do departamento de desejo, departamento de imaginação. Se acontecer isso, nós temos que cuidar bem desses departamentos, desconfiar. Portanto, a ação externa, ela é importante, mas o estado mental que a origina é decisivo. Nós temos que prestar muita atenção. A vontade que chefia esses departamentos, por isso, não pode precipitar. Jesus tomava 3 dias no deserto para decidir. Tem gente que geração Z já vai decidir tudo na pauleira. As variáveis são complexas nos dias atuais, né? Então, mas vamos lá. A pessoa, portanto, voltando aqui, ela busca uma batalha movida por uma contrariedade à sua própria existência, não aceitar a sua existência. Um desejo de cessar o sofrimento, ou uma fuga da dor. Essa motivação nasce do apego, lógico, negativo ou da ignorância. Não é verdade? Então, olha, estamos quase em cima do horário. Nesse caso, a ação perpetua o sofrimento, a gente sabe disso, nós somos espíritas, em vez de você superá-lo. Por outro lado, se a disposição é genuinamente de compaixão, por exemplo, proteger outros seres, sem apego à própria sobrevivência, a qualidade ética da ação muda significativamente. Eu estou repetindo que é importante isso. Portanto, uma pessoa desgostosa da vida pode estar operando sob esquemas mentais tais como desesperança, desvalorização de si. A sociedade ela é discriminatória. Eu não sei por que o pessoal dá tanto moral para a sociedade. Eu digo a sociedade quando se une. Né? Eu falo de maneira geral. Por favor, nós devemos olhar as pessoas com muito carinho, amor
mas tomando muito cuidado, a gente acaba dando moral para partes da sociedade, fica até melhor por dessa forma, e que discrimina, que joga a gente para baixo. Sempre vai ter alguém querendo jogar a gente para baixo, mas isso só nos fortalece. Nós temos que nos preparar. Eu lembro da época de escoteiros, mas como era bonito. Deve ter ainda o escotismo em algum lugar, aqui em Bauru, não sei, deve ter. Mas era grande o número de escoteiros. E o slogan do escotismo, quando foi criado, em inglês é be prepared, estar preparado. Aqui veio traduzido para o Brasil como sempre alerta. Que, em outras palavras, estar preparado para servir, para ser forte, para ser corajoso, para ser confiável. Tinha um bocado escrito de virtudes, coisa linda, jovens. Ruge! A gente vê aí essa cabeça dos jovens. Nem trabalhar, nem estudar. Eu não sei o que vai ser no Brasil aí. Então, voltando para cá. Então, são pessoas, imagina, hein? São pessoas que a sociedade vai marginalizar um camarada desse. Imagina um camarada que não quer estudar, não quer trabalhar, está encostado em bolsa. O que você imagina? Vai ser discriminado. O risco dele pender para o outro lado é muito grande. Isso é básico, cara. É básico, é básico, é básico, é básico. Então, olha, o pensamento do time: minha vida só terá valor se a minha morte for útil. Bem como aí entram também influências espirituais. Olha, portanto, nós já chovemos bastante, né, deste molhado, né? Podemos dizer que é de suma importância nos dias atuais nós voltarmos, já falamos isso várias vezes, voltar várias vezes ao nosso departamento eu, prestar atenção, que isso é chamado de autoconsciência. A hora que você presta atenção nos seus pensamentos e sentimentos e fica ali se auto-julgando nessa área, se auto-julgando nos pensamentos e sentimentos, opa, isso aqui eu não quero para mim, não, isso não me pertence. É muito importante. E muitas vezes tem pensamentos que vêm e grudam. Os obsessores são experts nessa área. Né? Fica ali com o spam. Aí que a gente tem que orar mais. Tem dias que a gente tem que orar mais. Jesus, inclusive, lá, em várias situações, falou: tem situações que nós temos que orar muito mais e jejuar. Jejuar, por favor, não deixem de comer, não, tem que tomar cuidado. Mas uma alimentação mais saudável, mais agradável. Mas orar muito. Tem situações que tem que orar muito. Tem que orar muito. Uma vez que eu fui de Bauru até Ribeirão Preto, orando, orando, orando. Então, voltem mais vezes para o departamento eu, e aqui em cima da fala do Dankmar, se perceber algum irmãozinho que não está bem, leva para uma clínica psicológica, ou se você puder conversar, orientar, porque alguns casos aí são tratamentos psicológicos ou até psiquiátricos. Que aí nós não podemos desprezar a ciência inspirada por Deus, pessoas que precisam. Eu tenho um caso de um amigo que ele precisa tomar medicamentos e ele achou que ele tinha melhorado, deu uma recaída. E você conversa com ele, você não percebe. Então, tem certos casos que é psicologia ou psiquiatria, mas passar primeiro pela psicologia. É uma forma de ajudar. E aqui cá entre nós, salvar uma vida, meu Deus do céu, hein? Já pensou? Que nobre, hein? Então, reflitam seriamente nisto, nos tempos atuais, sempre contemplando que as energias estão diferentes, de repente não são somente energias de Bauru. Guardem bem isto, que é uma cidade maravilhosa. A energia de Bauru melhorou muito, teve uma época que não era legal, eu media isso de alguma forma aqui, empiricamente, né? Então, mas pensem nisso, orem bastante, nunca é demais orar. Se alguém fala: ó, está orando muito, irmão, toca a sua vida do jeito que você quiser, cuida da sua vida, irmão. Tem gente que fala que ora demais. Não, é ciência, você está elevando a sua frequência, provoca a saúde, as células precisam de orações, frequência elevada. Isso está comprovado. Vê lá o Chi do amor, CHI do amor. Põe no YouTube, CHI do amor, do professor Emoto, japonês. O que faz? 70% do nosso corpo é água.
quando você ora, os benefícios que traz para a saúde física, mental e psicológica e espiritual. Então, hoje, eu vou repetir, 1 hora hoje equivale a meses. Pelo menos uma vez por hora, pensar na imagem de Jesus, você vai estar ajudando a pátria do Evangelho. E não custa nada, é gratuito, é saúde física, mental sua e de quem estiver ao redor. E dura 2 segundos, olha, pensa na imagem de Jesus. Pensa. Fantástico, olha aí. Né? Então, olha, voltando para cá, em resumo, reflitam nessas palavras e, e que tenhamos uma extraordinária semana, pensando no bem, sentindo no bem, falando no bem e agindo no bem. Nós podemos, e podemos muito mais. Muito mais. Se teve alguma conversinha de parente, você não pode. Ou professor despreparado que criticou em público o aluno, que é muito comum nesse Brasilzão aí afora, é muito comum, tem as exceções. A pessoa fica ali achando que não pode. Nós podemos muito mais, sim. Levanta a cabeça, peça ajuda para Jesus e vamos para cima. Como o Dunk Marsh sempre fala, entrega para Jesus. Eu desejo uma ótima semana para todos. Muito bom, Davidson. Muito obrigado. Muito bem. Vamos então passar as nossas vibrações da noite, agradecendo a Jesus, agradecendo a Ele por toda a orientação que nos trouxe nesta noite. E vamos também pedir a Ele que traga aos nossos irmãos, com os nomes aí no nosso grupo, que estão atravessando dificuldades, enfermidades, sejam abençoados, iluminados pelo carinho e pelo amor do nosso querido Mestre. E vamos também aproveitar esta grande oportunidade que temos neste momento de fazer uma vibração especial a todos os irmãos que estão aí por este mundo afora, com ideias suicidas. Que Jesus os ilumine, que Jesus os abençoe e traga o conforto para esta angústia, para este momento que vivem nossos irmãos. Vamos levar este carinho e esta energia a todos. Que Jesus possa recuperá-los, que Jesus possa os ampará-los neste momento difícil de desencontro com a vida. Eu digo desencontro com a vida, porque ele não está enxergando o caminho. Que Jesus possa abrir os seus olhos e que eles possam enxergar o caminho de certo e reto, de acordo com os ensinamentos divinos que Jesus nos deixou. Que a paz e o amor estejam em todos os corações. E agradecidos por este momento maravilhoso desta noite, nós queremos que Jesus esteja em nossa companhia, no nosso descanso, nos reconfortando e trazendo a paz interior que nós precisamos para enfrentar todas as nossas dificuldades. Que possamos trilhar o caminho que Jesus quer para nós, do amor, da justiça e da caridade. Que assim seja. Muito bem. Em agradecimento a esse momento, Jesus, nós vamos oferecer a prece de Cáritas. Prece de Cáritas que hoje a Fátima fará para nós. Fátima, por favor. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor,
pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade, fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, com um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá um dia a vossa santíssima imagem, que assim seja. Muito bom. Jesus nos ilumine e nos abençoe. Que todos tenham uma noite reconfortante na companhia do nosso Mestre Jesus. E que a equipe maravilhosa do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes nos ampare e nos traga o conforto que merecemos. Que assim seja. Uma boa noite a todos.